gente vai combinar um oi? Que a gente já tentou 3 vezes, essa é a terceira vez que a gente tá tentando dar um igual. Mas vamos lá, vamos na surdina. Tá. 1, 2, 3 e... Olá! Deu certo! Ai, meu Deus, E aí, mas como é que isso? vocês estão, meus amores? Tá tudo bem por aí? Por aqui estamos numa vibe ótima pro tema de Sim. hoje. Polêmica. Gente, não trabalhamos com outro tipo de Isso, assunto. é isso. É só polêmica. Não, polêmica ó, atrás de se fosse pra polêmica. falar só coisa boa e bonitinha de casamento, se não fosse pra colocar os dedos na ferida, a gente não tinha criado isso aqui. Isso aqui nem existia, meu amor. Então assim, a gente tem que... É pé no peito É aqui. isso, Ou não, é tem, isso. não tem acordo. É isso, gente. Então sejam muito bem-vindos, Boa bem-vindas. tarde, boa noite, bom dia, boa tarde, bom boa dia, noite, tudo. Hoje a gente vai falar especificamente sobre eu estava até falando que eu não tenho muita propriedade, porque graças a Deus me abençoou com noivas que têm noção, entendeu? Que elas, aquela coisa de algumas noivas não entendem que os fornecedores, eles têm uma vida. São além pessoas. de terem fornecedores. E aí, acha que o fornecedor tem a obrigação, né? A obrigação de atender ela a qualquer minuto, a qualquer hora e, tipo, dane-se a vida dessa pessoa. Sim. E é importante que as noivas saibam que essa pessoa precisa viver. Vamos lá. Eu também tenho muita sorte, assim como a Carol falou, né? Graças a Deusa. Eu tenho noivas muito, muito tranquilas. Mas eu já escutei algumas noivas minhas reclamando de outros fornecedores. E assim, gente, claro que tem casos e casos, e a gente entende que ser noiva, e em alguns casos específicos, você precisa de uma certa rapidez e agilidade, ou às vezes você tá dando uma surtada e precisa da opinião daquele fornecedor. A gente não tá falando disso alguns casos específicos, das exceções. A gente tá falando das noivas que não entendem que isso aqui, gente, por mais que a gente, né, no meu caso, no caso da Carol, a gente ama muito o que a gente faz, a gente é muito apaixonada pelo mercado dos casamentos, mas a gente não é só trabalho. Não é só trabalho, exatamente. E sabe uma coisa que acontece muito? De tipo, não é porque a gente postou alguma coisa nos stories que a gente tá naquele momento disponível pra responder. Sabe? Com as redes sociais e com a forma como são os trabalhos hoje, a gente tem. A rede social é um trabalho além do nosso trabalho. Ela entra como um bracinho do nosso trabalho. E muitas vezes a gente tem que dar prioridade pra, tipo, postar uma coisa, fazer um vídeo e tal, mas não significa que a gente tá naquele momento disponível pra responder os stories que vieram por conta daquilo, responder uma mensagem que tá, tipo, que a noiva mandou algum tempinho atrás. A gente organiza nosso tempo pra fazer as duas coisas, mas a gente não consegue fazer tudo a todo momento. Porque é exatamente isso, né? A rede social, ela tá como um plus pra ajudar o nosso trabalho. Sim, e é nosso trabalho, que é uma coisa que as pessoas não entendem. Trabalho, exato, né? A gente não tá ali brincando, a gente Trabalhar não tá a nossa ali... marca pessoal é um trabalho. É um trabalho e dá trabalho, viu? E dá muito trabalho. Mas isso acontece às vezes, Sim. tipo, a noiva achar que eu tô disponível, tipo, se eu tô online lá no WhatsApp, que eu não tirei essa função, que eu vou responder ela na hora. Só que, às vezes, da mesma forma que ela está pensando isso, 300 outras noivas estão pensando a mesma coisa. Não, e mandaram mensagem primeiro, né? Isso também é uma questão. A gente tem uma de baixo pra cima, a gente tem uma ordem, a gente trabalha com atendimento. Eu não vou responder a pessoa que tá mandando oi, olá, oi, quero uma resposta. Essa mensagem vai ficar subindo na e frente, não tem como. não adianta, a gente não vai dar prioridade pra essa pessoa. E isso, assim, a gente sente que tem uma dificuldade de... Algumas noivas têm a dificuldade de entender feriado, final de semana, fora do horário comercial. E tudo bem que a gente... Eu também mando às vezes fora do horário comercial, mas eu faço questão de deixar, tô mandando agora pra não esquecer. É isso. Mas tem gente que não. Eu já tive... Não foi noiva, foi uma cliente. Que ela me chamou, sei lá, era umas 11 e pouca da noite. E eu estava online, porque eu estava respondendo outras coisas. E ela me mandando várias mensagens. Oi, você não vai me responder? Oi, eu preciso pra amanhã. Oi, não sei o quê. Querida, não vou te responder meia-noite só porque eu estou online, sabe? Às vezes você tá respondendo uma coisa muito específica, uma emergência, alguma coisa assim, e tem uma pessoa sem noção mandando mensagem, né? Isso é bem complicado.
eu falo que esse tipo de situação eu comparo com uma coisa que meu pai sempre falou. Meu pai, ele mora há anos no mesmo lugar e lá é um prédio, né, que aí eles fazem aquelas reuniões de condomínio para decidir síndico e tal. E meu pai nunca quis entrar de síndico. Nunca. Certíssimo. Nunca quis entrar de síndico. Porque é um trabalhão. Foda, né? Vamos falar a verdade. É complicado. Você lidar com vizinho, você lidar com problema de prédio e papapá. E não tem hora. Exatamente. E não tem hora. E ele ele sempre me falou, eu nunca vou entrar de síndico, porque as pessoas acham que a partir do momento que você entra como síndico, você deixa de pagar o condomínio, por exemplo, que às vezes é muito comum, você vira funcionário das pessoas que estão morando ali naquele condomínio. E dá pra comparar muito isso porque tem noiva que acha que ela contrata, não que essa seja a forma certa de tratar um funcionário, né? Sim. Que no momento em que ela contrata aquele fornecedor virou exclusivo. Dela, exclusivo. Ela esquece que tem outras Só noivas, que tem outras demandas. Outras noivas, a gente tem outras demandas, né? Não é só exclusivamente atendimento, né? A gente faz outras, a gente tá fazendo administrativo, a gente tá fazendo financeiro, a gente tá fazendo... Às vezes a gente tá estudando, produção, tá estudando, Exatamente. tá se dedicando para um curso novo, tá pra indo manter o nosso resolver trabalho. Tá indo resolver coisa no cartório, tá? Então, existem outras demandas, né? Sim. Então, a partir do momento que você contrata um fornecedor, ele vai ser um colaborador pro seu sonho. É isso. Mas tratar ele como se ele tivesse que a todo momento te atender. Tá disponível. Às vezes no menor dos problemas, né? Às vezes a gente vê que não é uma coisa que... urgente. Nossa, meu Deus, se eu não soubesse disso hoje... Sim. Às vezes não é, às vezes é uma coisa mega simples, sabe? Não, e que você pode ter um tempo pra resolver, né? Não tem uma urgência. Os fornecedores que eu mais vejo reclamar, assim, desse quesito é assessoria e decoração. Sim. São os fornecedores que eu vejo mais reclamando sobre a noiva não tem noção limite. E não tem limite. Tipo, a assessoria não pode sair um final de semana com o filho e desligar porque... Eu ia falar isso exatamente agora. Difícil. O que acontece? A gente que trabalha no mercado dos casamentos, a Carol não tanto porque ela não trabalha ali no dia. Ela trabalha no processo. Mas a gente não tem horário fixo, dia fixo, às vezes trabalha sábado e domingo, às vezes trabalha no feriado, às vezes trabalha... Então a gente tem que colocar as nossas folgas, porque todo mundo tem folga sábado e domingo, 2 dias, né? A gente tem que embutir as nossas folgas, às vezes em períodos de dias diferentes, porque não dá pra colocar tudo num período só. Às vezes tem que intercalar, tipo, um domingo e depois uma quinta, às vezes é uma segunda. Então, ainda tem esse detalhe que a gente também precisa de folga. E a gente faz os nossos horários. Então, não é de uma forma convencional como todo mundo. É como os outros trabalhos. Exatamente. Né? Então, tipo, a gente tem que ir adaptando isso também. Então, às vezes, quando não é uma emergência, quando não vai ser respondido uma folga, tem que ser respeitado aquele momento. E a gente tem muito profissional de casamento que sofre com burnout, que sofre com crise de ansiedade, que sofre com um monte de coisa. Nós duas já passamos por isso, de tipo, ficar completamente desanimada, deitada no sofá e, meu Deus, eu não sei o que eu faço da minha vida. E porque... Posso muito desistir agora de trabalhar com isso? Exatamente. E muito por conta de, tipo, e não é porque a gente não gosta do que a gente faz, é porque a gente gosta tanto que a gente passa por cima do nosso descanso, a gente passa por cima dos nossos limites. E cobrança, né? Exatamente. É uma cobrança, assim, muito, muito grande. Porque empreender é solitário. A verdade é essa. É solitário porque toda e qualquer decisão que a empresa precise, ela tá na tua mão. Se der certo ou se não der certo. É que às vezes as pessoas de fora têm a percepção de ela vai saber o que fazer, ela sabe o que fazer, ela já faz isso há 7 anos, ela já faz isso há 10 anos. E não, gente. Cada situação que acontece é tudo novo pra gente. Não, e tem que ser novo, porque pra gente estar se mantendo atualizada no mercado, são decisões novas, são questões novas, são
coisas tipos maiores. de clientes diferentes também. Isso é uma questão. Então, a gente precisa ir se moldando, né? Isso exige do nosso tempo, isso exige do nosso corpo. Psicológico. Do nosso psicológico. Nosso emocional. Então, existe muita cobrança aqui, sabe? E às vezes a noiva não imagina a missa metade. Isso fora, falando especificamente do profissional, né? Tirando problemas pessoais, Exatamente. que você tem que lidar também, né? Então, por exemplo, na fase da pandemia, né, em 2020, eu comecei a tentar engravidar e descobri uma endometriose no meio do rolê. Uma endometriose grau 4, precisava operar e papapá no meio da pandemia. Era um problema que eu estava vivendo, mas em paralelo eu precisava tomar decisões importantes, porque a gente estava passando ainda no meio de uma pandemia. Sim. Que ninguém sabia nada. Ninguém sabia como lidar, quando ia acabar, quando ia diminuir, se ia ter vacina, se não ia ter vacina. Então tinha um mundo de coisa ali acontecendo e os meus problemas em paralelo estavam caminhando. Então, assim, é a mesma coisa do que o fornecedor ter uma vida social, sabe? Ele também vai em casamentos, ele também vai no barzinho, ele também tem filho pra dar atenção, Então, é saber respeitar esse limite, sabe? Tipo, qual é o dia que ele tá pronto pra te atender? Não. Porque tem isso também, às vezes no sábado, vamos supor, no sábado, ele não vai conseguir resolver o teu problema porque ele não tá com planilha, ele não tá com... ele tá focado num casamento que tá acontecendo. Tá em outro casamento. Então não, ele não vai resolver. Eu acho que tem, por exemplo, não é uma coisa que tem urgência, manda mensagens pra ele responder quando der. Se tipo, aí ele demorou muito, às vezes pode ter passado essa mensagem, manda uma outra, tudo bem. É você sentir como é que tá aqui. Né? É uma coisa de tipo, não, eu preciso de urgência, manda uma mensagem já tipo, olha, esse aqui eu preciso com urgência, pra ele poder já tentar passar aquilo na frente, entender. E uma coisa que também eu acho que puxa muito pra empreendedores de uma forma geral, que é isso que a gente falou, que nós temos que decidir tudo, e essa tomada de decisão e de atitudes esgota muito a gente, muito mais do que um CLT. Então não é só o tempo trabalhando, é como funciona a nossa cabeça. Além disso, o mercado de casamentos, eu acho que tem uma questão que eu até vi uma assessora comentando esse negócio nos stories e a gente ficou conversando e rindo sobre. A gente demanda de um psicológico, de um emocional muito mais intenso do que para pessoas que não trabalham com casamentos. Porque chegam muitas questões das noivas, muitas dúvidas, elas demandam de um pouco mais de atenção e de carinho e tudo bem, a gente gosta do que a gente está fazendo. Mas nós também somos pessoas, então demanda de um psicológico, demanda de um preparo, demanda da gente ter recursos para lidar com essas questões. Inclusive, eu estou até conversando na minha terapia sobre isso com a minha psicóloga. Ela assim, o seu trabalho acaba demandando muito do seu emocional e do seu psicológico. A gente carrega muitas questões. Porque assim... Passa pra gente. Passa pra gente, exato. A gente... Eu e a Tá, a gente é muito parecida na questão de trabalho, que a gente fala muito isso, que a gente entende que as noivas, elas não são só um contrato, né? Tem muito fornecedor que lida dessa forma. Sim. A gente não lida dessa forma e o que eu vejo demais aqui é a noiva vindo reclamar justamente sobre isso, que tá sendo tratada com mais uma, não se sente ouvida. Que não se sente ouvida. E eu acho que a gente tá aqui também pra fazer, acaba fazendo esse papel, né? Sim. Não que a gente tenha a obrigação de fazer, mas eu acho que é aquela coisa de tipo, a gente ama muito o que a gente faz. Eu, por exemplo, eu adoro ouvir história, Sim. né? Por mais que às vezes são histórias meio trágicas, assim, que a gente às vezes não tem muita propriedade pra falar. Mas ajuda na conexão, né, com o cliente, a gente que a gente tem com as noivas. Sim. É diferente de um fornecedor que vai tratar aquilo ali como mais um casamento, mais um número. E o que a gente tá falando não é que a gente não gosta de fazer isso, não é que as noivas tenham que ter tato, não é isso, é que por a gente fazer isso, por a gente gostar de fazer isso, isso demanda mais da gente. Mais da gente, exige mais. Exige mais emocional, psicológico, ter calma, ter estrutura pra conseguir alinhar tudo. Então, significa que a gente não vai estar 24 horas por dia disponível, porque a gente precisa da nossa manutenção também.
né? Como pessoa. E é aquilo que eu tava falando, né? Da mesma forma que, tipo, você é uma noiva, a gente tem outras tantas, né? Às vezes a gente não lembra tudo que, né, tipo, falou com aquela noiva especificamente e tal, mas a gente tem algumas noivas que a gente acaba criando mais conexão e outras um pouco menos, né? Às vezes é até uma maneira da noiva querer lidar e tá tudo bem, tá tudo certo, mas tem noivas que a gente cria mais relação, né? E aí, às vezes, ela quer descobrir um negócio no meio do final de semana que a gente não vai conseguir dar essa atenção, sabe? E eu acho que a gente, quando a gente fala assim de cobrança, a gente fala também de a gente se cobrar, de atender o cliente cada vez melhor, dele se sentir à vontade para conversar com a gente. Eu tava até vendo a Ângela, que é a tua noiva, ela falando, né, que, você, tipo, é a fada real, porque você consegue deixar a gente calma, sabe? Sim. Tipo, é meiga. Então, isso exige um emocional e um psicológico, gente. Isso, exatamente. Porque não é só fazer o trabalho, mas é nesse ponto que a gente tá querendo pegar um ótimo exemplo. Porque eu não consigo ficar calma naquele processo se eu não tiver com o meu emocional equilibrado, se eu não tiver com recursos pra lidar com aquilo, se eu não tiver com um bom psicológico. Não, e até porque, amiga, tipo, no dia do casamento, às vezes acontecem problemas. Muitas vezes, na maioria das vezes. E alguns acabam chegando pra noiva, né? O ideal seria quase nenhum chegar se for uma boa assessoria. Mas se acaba chegando e a gente no caso, recebe essas informações. Sim. E de alguma forma ela tá lidando ali com a maquiagem da noiva, com o cabelo da noiva. Não, e com o ambiente, precisa, né? Como é que é? Estabilizado. Se a gente tem uma maquiadora doida, uma noiva doida, o que vai sair disso? Pelo amor de sabe? Deus. Então o emocional precisa estar muito bem equilibrado para que tudo ocorra numa normalidade. E ela conseguir acalmar a noiva, eu só consigo controlar ali o ambiente do making off se eu estiver bem, se eu estiver legal. Acontece muitas vezes de ter muitos problemas e eu tenho que ser a pessoa que vai, tipo, tá tudo bem, a gente vai resolver. Ou então, sei lá, vai ter que sair dali, eu peço pra minha assistente ir lá resolver. A positividade do Exatamente, né, do a forma de levar aquilo. Isso é muito importante. Acho que isso faz mais diferença do que o trabalho da maquiagem do cabelo, assim, esse contexto. Uhum. E eu queria só deixar, como eu sei que tem muito fornecedor que escuta, que a gente recebe algumas mensagens de fornecedores que escutam nosso podcast. Então falamos pras noivas e agora fornecedores. Entendam que vocês não vão ser melhores se vocês trabalharem 24 horas por dia, tá? A gente sofre muito essa pressão do workaholic, que até pouco tempo era super cool, era super legal você mostrar que estava trabalhando todo o tempo, todo momento, não ter descanso, mas a gente sabe que a conta depois é muito pesada. Ela vem uma hora, seu corpo vai estar cansado, sua cabeça vai estar cansada, você não vai ter mais vida social, não vai ter mais e aí tudo aquilo que você trabalhou arduamente vai por água abaixo. Vai por água abaixo. Né? Você, tipo, já não tem sustentação. Não vai ter, você não consegue sustentar por muito tempo, né? Porque você precisa ter vida. Você é uma pessoa. Viver, né? Então, e aí, o recado que eu quero deixar aqui é não se cobre esse tipo de produtividade, não faça essa comparação com a galera que trabalha enquanto eles dormem, tá? Não liga pra isso. E aprenda a colocar limites também. Acho que isso é importante, amiga. Porque eu sinto que tem muito fornecedor que reclama, mas ele é a pessoa que responde 9 horas da noite. Qualquer horário. Ele é a pessoa que responde 7 horas da manhã. Então, assim, coloque limite. Você, fornecedor, coloque seu tempo, o dia que você vai ter de descanso. Coloque seus limites. Entenda que é um trabalho. Se você trabalhasse de CLT, você não ia querer que seu chefe te mandasse mensagem de madrugada. Você não ia responder. Então, é a mesma E da mesma ideia. forma a noiva, né? Sim. A noiva também não gostaria. Quando a gente fala pra, tipo, a noiva pensar no fornecedor, que o fornecedor tem essa vida, né? Basta ela se colocar no lugar da pessoa. Sim. Né? Tipo, eu vou ficar muito puta da vida se o meu chefe me ligar no meio das minhas férias pedindo pra eu voltar, porque... É isso, sabe? Ou me ligando no final de semana pra tentar resolver algum problema do trabalho. Ou querer que todos os dias eu fique além do expediente. Então é tudo isso. É você, tipo, fazer uma troca, sabe? Beleza,
contratei ele, mas ele não é o que eu tava falando, não é o meu funcionário, né? Sim. Não é uma pessoa. Você tem que saber os limites das coisas, né? Não, porque senão. Juntando todos os Bagunça. nossos outros episódios falando de fornecedores, se você tá com um fornecedor que você confia, que você gosta do estilo, que fez um trabalho legal, personalizado, Só vai. só vai, gente. Deixa que ele vai saber conduzir, saiba respeitar. Se você tá com alguma dúvida, quer saber de alguma coisa, a gente até gosta, manda pra gente. Tudo bem a gente ter essa conexão com a noiva. O que a gente tá falando não fique esperando essa resposta em 5 minutos, não fique cobrando imediatismo, o imediatismo, exatamente. Essa coisa que o WhatsApp deu uma bugada, porque quando era por e-mail, Era um pouco mais demorado, né? é isso. E é isso, gente. Finalizamos aí mais um episódio. Esperamos que vocês tenham gostado. Sim. Mandem feedbacks pra gente se vocês estão curtindo aí os temas. Se vocês quiserem dar sugestões de tema também. Estamos super abertas. Mandar cases pra gente do que você tá passando em casa, né? Tudo isso ajuda a gente a criar um conteúdo relevante pra vocês. Sim. Pra que Realmente vocês curtam ensine bastante. algo, que passe vocês algo curtam legal. bastante. Tá bom? Um Beijo beijo e até a próxima.